queridos! Hoje eu venho trazer para vocês um testemunho e já faz muito tempo que eu tô querendo trazer esse testemunho aqui no canal, porém eu ainda não tinha recebido a minha bênção. É tudo para honra e glória de Deus. Esse canal, o nome dele é Vivendo com Deus, exatamente por esse motivo, porque fala da minha vida com Deus, desde quando Deus transformou a minha vida. E eu já tinha colocado no meu coração de que quando Deus fizesse um milagre nessa área, eu ia trazer para vocês, mas demorou um pouco. Porque o agir de Deus, gente, às vezes não é do jeito que a gente espera. Eu pensava que ia ser rápido, que isso ia ser fácil, mas não foi. Eu sabia que a minha parte eu já tinha feito. E o que restava era esperar. Eu pensei que ia ser fácil. Então eu pensava que não seria um milagre, seria apenas um processo. Mas não foi. Foi muito difícil, foi muito complicado, foi muito sofrido. Eu sempre tenho dificuldade em pensar quando que tudo começou, porque é muito complicado pensar quando que tudo começou, mas eu venho contar um pouquinho pra vocês das coisas que me marcaram antes desse milagre acontecer. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui alguns vídeos aqui na descrição pra você ir lá conferir, mas pra quem não sabe, eu comprei uma bicicletinha no ano passado e por causa que eu tinha começado a trabalhar um pouquinho longe da minha casa, da minha antiga casa, e eu precisava de ir pro serviço, né? E às vezes não dava pro meu marido me levar, e quando era na hora de voltar também era meio complicado, porque era um pouco longe, 3 quilômetros. Então assim, dava pra mim vir e eu não ia deixar de trabalhar por causa disso. Então eu comprei uma bicicletinha que desmonta e que dá pra colocar dentro do carro. Eu ia pro serviço com meu marido, com a bicicletinha desmontada dentro do carro, deixava a bicicleta estacionada por lá de fora e depois quando eu saía, eu pegava a bicicleta e ia embora. Porém, gente, o carro é muito barato. O carro é uma coisa muito, muito barata. Você compra com 300 euros, você compra um carro. É antigo, mas você compra um carro. E todo mundo consegue comprar. É uma coisa, o salário mínimo aqui, se eu não me engano, tá por volta de uns 700 euros, 600 euros, eu não sei direito quantos que tá o salário mínimo em Portugal. Mas uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue comprar um carro todo mês, se ela quiser. Mas é uma coisa muito fácil. E eu andar de bicicleta e eu voltar de bicicleta para casa, isso deixava as pessoas muito fazendo chacota da minha cara. Fazendo chacota de mim, sabe? Zoavam comigo. Pronto, achavam estranho uma menina tão nova não conseguir um carro. Aqui a vida é muito diferente do Brasil, muito, muito diferente mesmo. E isso foi um dos motivos que minha mãe resolveu vir pra cá, porque aqui a vida é muito diferente, né? A gente tem muita acessibilidade às coisas. E as meninas aqui da minha idade, eu tenho 21 anos, e as meninas aqui da minha idade, todas elas já têm a sua carteira de motorista e todas elas já têm o seu carro. E eu saindo do serviço e indo de bicicleta, aquilo era, tipo, humilhante para as pessoas, né? As pessoas zoavam comigo, me achavam a pessoa mais pobre do mundo. Porque a minha bicicleta não é igual às bicicletas que eles andam na rua. É uma bicicleta bem simples mesmo. A única coisa que ela faz de diferente é desmontar. Mas ela é muito simples, toda enferrujadinha. E todo mundo zoava comigo. Teve uma vez que eu saí de serviço, eu tava muito cansada, eu pegava muito peso nesse serviço. Pegava leite o dia inteiro, aqueles packs de leite. Só que eu pegava tanto o pack de leite de caixinha, tanto o pack de leite de litro de vidro, sabe? E, nossa, era muito pesado, gente, era muito pesado. E depois ter que ir pegar a bicicleta e ir 3 quilômetros pra casa, eu chegava morta de cansada em casa. Teve uma vez que uma colega minha do serviço olhou assim pra mim e falou assim: "Ah, Aline, você quer uma carona?" Eu falei: "Quero." Nossa, um alívio, fiquei doida pra pegar uma carona com ela, né? E ela morava na rua da minha casa. E ela fez de zoação. Ela não ia me dar uma carona. Quando terminou o final do dia, eu toda suada, gente, o serviço era tão pesado, mas tão pesado, porque não parava. Se alguém já foi em alguma fábrica, já vai me entender. Que nas fábricas tem as linhas de produção. Uma esteira que passa as coisas, a gente tem que pegar e montar a palete. E era nisso que eu trabalhava. Eu pegava os litros de leite de vidro e colocava na palete. Só que, tipo, vinha mais de 12 litrinhos de vidro dentro de uma caixa. Bem mais, eu acho que, se eu não me engano, vinha 24. E pensa o tanto de peso que eu pegava por dia. Minhas costas ficavam muito, muito doendo. E eu cheguei a soltar os meus pulsos. Os meus pulsos são soltos.
Eu não posso pegar muito peso, porque quando eu pego, poder eu não posso, né? Mas eu pego mesmo assim. Mas quando eu pego muito peso, quando eu exagero, eles sempre soltam e dói muito mesmo. Aí eu tenho que usar aquela munhequeira. Minha mãe fala munhequeira, eu nem sei o nome disso. Pra eles voltarem pro lugar, que senão fica muito doendo. E nesse dia, meu colega me ofereceu carona. Eu tava suada, gente, até o couro cabeludo, assim, suava, que chega pingava, assim, ó, parecendo que tinha me dado um banho. Gente, sério, e ela me ofereceu carona. E eu fiquei, tipo, naquela expectativa, ai, pelo menos hoje eu não vou ter que enfrentar 3 quilômetros de bicicleta. Não, ela zoou comigo e disse que não era pra mim entrar dentro do carro dela com a minha bicicleta, mesmo que desmontada. E ela sabia que eu tava com a bicicleta. Foi muita maldade. Nossa, naquele dia eu voltei pra casa chorando. Eu voltei arrasada pra casa. Fiquei muito triste. Eu falei, Deus, todo mundo tem um carro. Me ajuda, Deus, pelo menos porque eu tenho um carro, né, que é meu e do meu marido. Mas assim, eu não tinha carta aqui. E eu tava num processo de transferência de carta, né, que é a carteira de motorista. Eu tava transferindo a minha carteira já há mais de 6 meses nessa época. Tinha uns 6 meses mais ou menos, uns 6, 7 meses. Por aí, nessa época que eu já tinha dado entrada no processo, e isso normalmente, gente, sai em 3 meses. E chegou nesse momento, né, que eu já tinha dado entrada no processo, que é o IMT, o Detran é o IMT, né, e eles estavam comunicando com o Detran do Brasil e não tinham respostas, não tinham minha carta, e eu fiquei muito tempo andando de bicicleta. E nesse dia eu orei tanto pra Deus, eu falei, Deus, por favor, me ajuda, porque eu não tô aguentando, eu tenho que trabalhar, mas voltar assim, gente, os caminhão ficavam buzinando pra mim, pra me assustar, pra me sair da frente deles, acredita? Porque aqui é assim, a lei é que os ciclistas podem andar na rua, né? Eu não sei no Brasil, mas aqui os ciclistas podem andar igual se fosse uma moto, normal. E aí os caminhões buzinavam pra mim, pra me sair da frente, mesmo eu estando... E quando eu ia pro lado da estrada, pra deixar eles passar, eles continuavam buzinando, gente. Nossa, era horrível. Eu ficava tipo, nossa, ficava muito chateada com aquilo. E os carros ficavam, quando eu andava, tinha que, tipo, atravessar uma rotunda, uma rotatória, os carros pegavam e ficavam jogando assim pra cima de mim, pra ver se eu saía da frente deles. Nossa, era muito chato. E eu dependia daquilo, eu dependia de andar também na rua, eu tinha que andar. E ninguém respeitava. Nossa, aquilo me deixava tão triste. E eu orei muito pra Deus, eu pedi, Deus, por favor, abençoa que isso vai logo, que eu consiga. Depois de um tempo eu recebi uma notícia, quando eu saí desse serviço, quando eu já tinha saído desse serviço, eu recebi a notícia que eu poderia andar com papel, que ia servir como se fosse minha carteira. Só que ainda não era minha carteira. E aí eu comecei a andar com esse papel, arrumei outro serviço, que era mais longe ainda, e aí já não tinha jeito. Comecei a pegar o carro e andava com papel, né, como se fosse minha carteira, mas eu tinha tanta vontade, mas tanta vontade de ter minha carteira na mão, porque eu lutei tanto pra mim conseguir minha carteira com 18 anos, né? Quando foi pra tirar ela, foi uma luta danada. E eu falava, Deus, eu não vou tirar mais uma aqui, eu não quero, eu quero a minha. Eu já tirei, eu já tenho anos de carteira. E nisso eu já tinha 2 anos já de carteira. Então eu falei, não compensa eu peguei e tirar outra carteira aqui. Até porque os seguros do carro aqui fica mais barato quando você tem uma carteira mais antiga. Então eu lutei muito assim pra não tirar outra aqui. Tanto que eu ia gastar mais dinheiro, ia gastar o meu tempo. E eu já tinha minha carteira, então eu não queria tirar de novo aqui. Eu orei muito pra Deus, né? Eu continuei usando o carro, comecei a usar o carro. E aí eu recebi a mensagem, né, que eu ia ter que fazer o teste. Como eu não sabia mais dirigir moto, porque já faz muito tempo que eu não pego em moto. Muito tempo. Eu tirei a carteira de moto, peguei algumas vezes em algumas motos, mas depois eu deixei quieto. E agora eu já nem lembro mais como é que anda de moto. Só se eu pegasse de novo e começasse aos pouquinhos, né? E aí, pensando nisso, quando eu comecei o processo, eu falei bem assim, eu não quero pedir minha carteira de moto, porque eu não tenho nem moto aqui pra treinar, a única coisa que a gente tem é carro, né? Porque aqui a moto não compensa muito, fica
Não é que fica mais cara do que o carro, mas é porque o carro é muito barato e dependendo da moto fica mais caro do que o carro, né, claro. Aqui as motos estilo bis são até baratas, mas assim, aqui como é muito frio e o carro é muito barato, fica quase do mesmo valor, não compensa. Então a gente tem carro. E aí eu falei, não tem como eu treinar com moto, eu vou pedir só a carteira de carro. Tá bem. Pedi só a carteira de carro para eles me mandar, porque eu tenho a carteira de carro e moto. Mas eu fui pedir só a carteira de carro para eles transferir para cá para a carteira portuguesa só de carro. Tudo bem. E aí nisso eu ia ter que fazer o teste do carro de novo, para ver se eu passava. Se eu passasse, eu ia ter minha carteira. Se eu não passasse, eu ia ter que repetir. E se eu fosse reprovada 3 vezes, eu perdia a minha carta de vez. Pensa na pressão. Até no teste da autoescola é complicado a gente passar. Não é porque a gente não sabe dirigir, mas é porque é diferente, né? Você andar na rua e você andar com a pessoa com pressão sabendo que você está sendo avaliado. Toda vez que eu ia lá renovar esse papel, eu gastava dinheiro e depois até que chegou um tempo que Deus abençoou, que foi depois de 3 vezes que eu renovei esse papel, eu já não precisei pagar mais, ainda bem, porque era cada vez que eu ia lá era 30 euros. Eu orei muito para Deus. Depois de tudo que aconteceu desses anos, esses tempos, né? Eu acho que chegou um ano completo desse processo. Eu acho que chegou um ano completo desse processo de eu pedindo a minha carteira para cá. Para eles transferirem minha carteira para cá, para fazer ela portuguesa. E quando foi agora, depois que eu mudei de casa, aí eles pegaram e conseguiram. Aí eu cheguei lá, né, pra renovar o meu papel e perguntei pra eles como que tava a minha carta, a situação da minha carteira, né. Mandaram uma mensagem marcando o teste, porque, tipo, eu tava à espera, eu tava esperando eles marcarem o teste pra mim ir lá fazer. E ainda eu ia ter que pagar 120 euros pra alocar um carro da autoescola. E ainda ia ter que pagar uma aula pra eles, pra eles me passar as dicas daqui, né, como que faz no teste. E ia ficar muito caro, gente. E fora o teste que eu ia ter que pagar também, que eu acho que eram 60 euros, mais os 120 e depois mais uma aula que ia ser mais uns 25 euros. Mas eu ia pagar, né? Eu precisava da minha carteira de portuguesa. Eles me mandaram um e-mail falando que já tinha marcado a minha prova, que era tal dia. Tudo bem, fui lá e renovei o papel e perguntei, fui resolver as coisas da prova. Quase paguei a autoescola antes. Mas aí eu te falei bem assim, vou primeiro lá renovar o papel e perguntar pra eles como que tá a situação, como que vai ser. E depois eu vou lá alocar o carro, né? Tá, tudo bem. Fui lá, aí quando eu cheguei lá, eu falei pra mulher, como que tá a situação da minha prova? Aí ela disse bem assim, que prova? Eu falei, uai, da minha carteira, eu tô transferindo a carteira pra cá, né? Pra ser portuguesa, eu preciso fazer uma prova. Aí ela disse, não, você não precisa fazer uma prova. Sua carta já tá sendo fabricada, sua carta já tá na casa do papel. Não sei, eu acho que é isso o nome do lugar que ela me disse. Aí eu falei bem assim, sério? Que minha carta já tá na casa do papel, né? Gente, eu saí de lá glorificando tanto. Aí ela fez os cálculos assim, ela daqui uns 15 dias ela chega na sua casa. Eu falei, não tem como mudar a minha morada, né? Porque eu já tinha mudado de cidade. Ela falou, não, mas se chegar lá, vai voltar pra cá e você vem buscar. Tudo bem. E eu tive que ir lá buscar. Voltou, né? E eu fui lá buscar. Gente, quando chegou lá, eu fiquei impressionada. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha carteira. Além de eu não ter que fazer nenhum teste de autoescola, que eu tava muito nervosa, muito preocupada com isso, ainda assim, olha como que chegou. Essa aqui é minha carteira. Essa aqui é minha carteira, gente, olha aqui. Chegou. Essas todas que tem o númerozinho aqui, são todas que eu tenho. Chegou a de moto, chegou a de carro. Eu posso conduzir aqueles carrinhos, né? Carrinha, eu não sei como que fala aí. Tipo Fiorino. Eu posso conduzir eles, essas carrinhas, pampinha, essas coisas. E, gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi minha carteira de moto, porque ia ser tão injusto se eles tirassem a minha carteira de moto, eu ter que fazer tudo de novo, né? Mas graças a Deus. E agora vence em 2034. Gente, eu fiquei tão feliz. Tá aqui minha carteira portuguesa, minha bênção de Deus. Deus foi tão bom comigo.
E fora aqui teve outra, que também, lá no Brasil, a minha carteira teve um erro de digitação deles, e eles não quis alterar pra mim, disseram que eu tinha que ir lá e não tinha como eu ir lá. Como que eu ia pegar e juntar dinheiro pra mim ir lá só pra alterar isso? Não ia ter como. E eu pedi pra eles alterarem, eles não quis, mandei procuração, fiz um tantão de coisa. Gastei muito dinheiro com isso. Só que ficava muito mais caro, né, eu tirar aqui, mas eu gastei muito dinheiro com isso pra mim conseguir essa carteira. E ainda assim não deu certo. Mas quando a gente coloca na mão de Deus, gente, veio tudo certinho. O meu nome veio tudo certinho. O meu nome veio tudo certinho. A minha data de nascimento veio tudo certinho. Ficou tudo certinho, gente. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, tão justo. E eu sempre sei que Deus, ele olha pra gente. Quando você tá sofrendo, você não tá sozinho. Deus, ele me viu quando eu tava lá andando de bicicleta, chorando e suando pra conseguir ganhar o meu pão de cada dia, ajudar meu marido a ganhar o meu pão de cada dia. Deus, ele viu o meu sofrimento e me ajudou. Hoje em dia, graças a Deus, quando eu quero pegar o carro, eu pego. Quando eu quero andar com o carro, eu pego. A maioria das vezes sou eu que ando. Glória a Deus que aquele sofrimento passou, que Deus me honrou e deu tudo certo, gente. Isso aqui pra mim é uma vitória, gente. Uma vitória muito grande que Deus fez na minha vida, sabe? Uma carteira portuguesa, sem eu precisar de fazer teste nenhum. Porque normalmente as pessoas não precisam, mas eles estavam me exigindo esse teste. Porque eu demorei e pedi a minha carteira, né, pra cá, mas Deus honrou. E depois de um ano eu consegui pegar minha carteira sem fazer teste nenhum. E ainda até a que eu não pedi, eles me mandaram, que foi a de moto. É isso que eu venho deixar hoje pra vocês. Eu espero que renova a sua fé. Se você tem algum processo na justiça, se tem alguma coisa que você tá pedindo pra Deus, que mesmo sendo material, você pensa bem assim, será que Deus vai importar com isso? Deus importa sim. Se é uma coisa que é importante pra você, é importante pra Deus também. E se você tá tirando sua carteira de motorista, não desista, vai fundo. Pega firme, não desiste, pega firme e confia em Deus, porque a sua parte você faz, mas a de Deus ele vai fazer. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai acontecer muitos milagres ainda na sua vida. Você vai poder testemunhar, assim como eu tô testemunhando aqui hoje. O que Deus fez sem eu merecer. Uma coisa simples e sem eu merecer, mas que pra mim foi muito importante. Que ele poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas ele escolheu me ouvir. E isso pra mim é muito importante. E eu queria dividir com vocês, pra aumentar a fé de vocês, pra vocês verem que Deus faz grandes coisas, Deus faz coisas pequenas e Deus faz também coisas que são pequenas para todo mundo, mas que é importante pra você. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida e até o